Oi, Oi, boa rápida, noite. boa noite. Vamos aguardar o povo chegar. Nós entramos acho que um minutinho. Não, entramos pontual do jeito que eu gosto. Também, 19 horas também gosto certinha. assim, pontual. Não sou britânica, mas gosto. Para quem está Ah, é chegando bom. agora, vai ver a gravação depois. Você não está enganado, você está sim no Mulher Brasil S.A. Só que hoje não é a Rita. A Rita está numa coisa muito chata, hoje não pôde vir. Ela está de lua de mel, está curtindo o É. maridão, está passeando. E aí ela me incumbiu de substituir. Olha a responsa, né, de substituir a Rita, né, apresentadora renomada aí, né, de programas de TV, e aí vai eu, pessoal chegando. Então vamos ver se eu consigo cumprir a missão, missão dada, missão cumprida. Aí aqui está a Sim. Cláudia comigo, que a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela, uma fofa. E aí a gente só vamos aguardar mais o povo chegando, a Karen chegando. Deixa eu pôr aqui no outro que eu não enxergo no celular, que eu enxergo melhor. Tudo A bem, Rita está Cláudia? fazendo uma coisa maravilhosa, excelente para a saúde, que é viajar, distrair, Nossa, mesmo ainda nesse tempo agora. tão difícil que todo mundo só fala de pandemia, de doença, não é? Existe vida É, além disso. Então, é uma coisa muito importante, que a gente com consiga não parar certeza. a vida, né? É isso mesmo. É bem isso mesmo. Deixa eu desligar aqui o som. É exatamente, né? A vida não pode parar. A gente está meio que isolado de algumas ações, mas a gente não está parado, né? Então, isso é Isso mesmo. muito importante. Então, vamos ver quem a Karen entrou, Jenny Paula entrou. Autoestima é um Olá, outro perfil meninas! legal. Bom, então vamos lá. Eu vou começando para a gente não perder tempo, porque eu sei que você tem muita história boa para contar, muita informação para passar. Então vamos falar um pouco do Mulher Brasil, né? Mulher Brasil é uma empresa que surgiu do sonho da Rita, de trabalhar com mulheres, né? Quem acompanha a Rita há um bom tempo sabe que o universo de trabalho dela sempre foi o mundo masculino. Então ela entrou nesse projeto do Mulher Brasil, convidou algumas mulheres bem lá no início para estar entrando nesse projeto. Eu faço parte do primeiro grupo, né? A Rita, a gente estava fazendo encontros na casa dela, tentando ainda construir o que seria o Mulher Brasil. E aí, aos Sim. poucos, a Rita me convidou para estar ajudando ela, entrando como gerente, né, como ela brinca, né, para estar ajudando nessa nova jornada, construir um pouco o Mulher Brasil. Então, eu venho acompanhando de perto, né, o projeto do Mulher Brasil. A gente estava empenhada, né, naquele evento presencial que infelizmente não aconteceu, e aí a gente continua mantendo, né, o grupo Mulher Brasil, né, um grupo de WhatsApp, para quem está assistindo que ainda não participa, né, o Mulher Brasil oferece um grupo de WhatsApp, na verdade a gente já tem dois, porque um já encheu, e tem um grupo no Telegram, onde a gente pode fazer a divulgação dos nossos trabalhos, projetos, né, serviços, produtos e serviços, de terças e quintas, e tem uma agenda cultural, né, de sexta-feira a Mana Bortoleto lá oferece dicas de saúde, a gente, né, trabalha a questão de autoestima, né, e tem nas nossas quartas-feiras esse projeto que está sendo muito legal, né, do Mulheres que Inspiram, né, que eu acho que nada mais do que histórias, né, desde a história da humanidade, as histórias conectam, né, quem gosta de Uhum. estudar história, a humanidade se desenvolveu através de histórias, né, dos povos se reunirem em torno de uma fogueira, de contando história, o conhecimento era transmitido por histórias, então até hoje a gente se conecta muito a uma história. E aí a gente viu a riqueza que tem, né? Nós temos aqui no grupo História de Mulheres maravilhosas, muitas a gente até desconhece. E aí a gente está chamando, né, as pessoas que a gente conhece um pouco da história, que sabe que tem algo que possa, sobretudo que a gente está falando nesse momento, né, inspirar outras mulheres, né? A gente, que às vezes quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente acha que não tem mais como sair, ou então que não tem saída, mas aí eu vejo uma outra pessoa que passou pelo mesmo problema, ou está passando por uma coisa muito pior, ela conseguiu vencer, isso faz com que eu me anime e me inspire a solucionar essa questão também.
E aí nasceu sim. esse projeto de quarta-feira. E aí o Mulher Brasil, ele tem como projeto apoiar a Ibraper. Você conhece, Cláudia? O Conheço. Ibraper? Uhum. Então, o Ibraper é uma instituição que trabalha com ostomizados, né, pessoas que tiveram câncer do intestino. Ele faz todo um trabalho de apoio, né, à família, ao paciente. E tem várias formas de você estar apoiando o Ibraper, né? Então, existe doações mensais, ou então, né, nesse período que todo mundo precisa de um cuidado, né, de uma parte da Uhum. terapia, cuidar da saúde. E lá eles oferecem, né, através dos voluntários que atuam no Ibraper, várias terapias, né, para cuidar da saúde, e é uma forma de colaborar com o projeto ou se tornar um voluntário. Então, fica aqui Uhum. o nosso apoio, né, mais uma vez, ao Ibrapera Cleide, que está à frente, tem um grupo de meninas muito legal, conheço algumas delas, se dedicam de corpo e alma mesmo, né, a levantar essa bandeira. É um trabalho muito bonito, né, e dá prazer de colaborar. Bom, fechando as apresentações do Ibrapé, vamos para a nossa convidada de hoje. E aí eu quero que você se apresente, fala para o público quem é você, conte um pouco da sua história profissional no primeiro momento e depois a gente vai para o pessoal. Tá ok. Bom, meu nome é Cláudia e quando a Vânia me perguntou sobre como eu gostaria de me apresentar, né? Então, primeiramente, eu disse que eu gostaria de me apresentar como mulher, porque este é um dos fatores mais importantes da minha vida. Eu tive muitas mulheres fortes ao meu lado. E é o público que eu realmente mais me aproximo, que eu realmente gosto mais de trabalhar. Eu trabalho com terapias naturais, né? São pessoas que estão buscando uma nova maneira de viver. Pessoas que estão em busca de saúde e até agora não encontraram. E tem sido um grande prazer trabalhar com este público diferenciado. São pessoas que têm o desejo de não só cuidar de si, como de sua família através de hábitos naturais, que era como a humanidade vivia antigamente. Legal. Só dizendo aqui que a nossa querida Rita Merígio está aqui com a gente. Oi, Oi, Rita, o que você está Rita! fazendo? Está curtindo a lua de mel? Linda! Que legal, que legal. Aproveita, aproveita bastante. Muito legais as fotos que você postou. Parabéns, Uhum. parabéns, curta mesmo, curta, curta mesmo, você merece. E, Cláudia, mas o que que te levou a trabalhar com essa área? De tantas, né, terapias que existem, várias formas de ajudar, o que que te levou para essa área, que é pouco conhecida, né? Apesar de ser uma coisa voltando lá do passado, a nossa história, hoje é desconhecida. Sim. Bom, em minha casa eu tenho algumas dificuldades com saúde, em especial meu marido, que hoje é acamado, e uma situação bem difícil mesmo. Nós procuramos em todos os lugares que você possa imaginar. Todos os lugares, tudo quanto é médico, especialista, e foi bem difícil. E não era a primeira situação que nós passamos, né, de doença em casa. Passei com os meus filhos, com a minha mãe, comigo mesma. E é uma dificuldade, porque você bate de porta em porta, eu acho que isso não acontece só comigo. Então, nós batemos de porta em porta, de médico em médico, de especialista a especialista, e nada, simplesmente nada, né? Nós não encontramos nada que pudesse nos ajudar, nem com os filhos e nem com o marido. E aí uma amiga veio em casa e me comentou a respeito de um terapeuta, né? Ela me disse assim, olha, Cláudia, não sei se tem jeito, né? Não sei se tem jeito, porque já é um caso avançado, mas se você quiser conhecer mais, isso realmente me interessou bastante. Ah, quando eu descobri que havia um novo modo de viver, um novo velho modo de viver, né? Você voltar lá atrás, como as pessoas viviam antes, e descobrir quão mal essa modernidade nos traz, né? Isso me espantou bastante. Então eu decidi começar a estudar a respeito e me tornar uma terapeuta. E tenho visto a vida da minha família ser modificada, dos meus amigos e dos pacientes. Devo confessar que é bastante trabalhoso, estudo muito,
mas é a alegria de estar com as pessoas e de desenvolver a saúde nelas, junto, trabalhar a saúde juntos. Que legal, que legal. Vamos falar um oizinho para o nosso público aí que chegou? É a Karen, a Rita, já falei, que mais? Eliane, aí dando um oizinho para sua turma. Olha, tem a Eide, a Geni que está presente. Tudo bom, Gê? Ah, deixa eu ver aqui. Eliane. Deixa eu ver Lígia, minha mãe está aqui. A Lígia. A Lígia está aqui. Silmara. Silmara. A Karen. A Karen é uma Sejam bem-vindas, meninas. Sejam voluntárias. bem-vindas. Isso Sejam bem-vindas. Isso aí. Então, e a Cláudia está cuidando de mim agora. Sim, estamos juntas, estamos juntas. Isso aí, né, de cuidados, mas acho que uma das coisas que quando você contou do seu projeto e que, né, do seu trabalho e que me encantou e que é uma das coisas que eu acredito, né, dentro da área de psicologia a gente bate muito nessa tecla, né, de que a gente é um todo, né, Isso. e na medicina que a gente vê aí usual, vamos dizer assim, a gente foi dividido em camadas. Em caixinhas. Né? Então, um do olho só cuida do olho, outro só cuida disso, só cuida daquilo, como se a gente fosse desmembrando, né? E, na verdade, a gente não é um monte de pecinhas, né? Isso. Não é... Olha, Carro não na verdade... pecinha, né? Isso mesmo. Na verdade, Hipócrates ele já dizia que não há doença, existe sim doentes, né? Que toda enfermidade tem a mesma natureza. Então, como que a gente pode tratar uma pessoa por módulos, por caixinhas, não é? Então, poxa vida, eu estou com uma alergia respiratória. Então, eu vou tratar simplesmente daquela alergia? Será que é assim que funciona? Que correlação que isso tem com o restante? Então, tudo em nós trabalha em harmonia. Por isso é uma medicina integrativa. Entende? Por isso é uma medicina integrativa. Então, tudo que a gente coloca para dentro da nossa boca, tudo que a gente se alimenta, tudo que a gente passa na pele, tudo que a gente respira, então nós somos um ser integral, né? Perfeito. E é assim que nós trabalhamos. Exato. E outra coisa que eu acho interessante, né, nessa proposta também, que vai um pouco da linha que eu gosto de atuar também, que eu estou me empreendendo, que a gente na psicologia, a gente fala de psicologia positiva, né? Que é uma linha da psicologia que ela entendeu assim, que até então a psicologia só tratava das doenças, né? Das dores, dos defeitos da mente humana. E teve uma corrente que falou assim, mas calma aí, por que que algumas pessoas adoecem e outras não? Né? Passa por vezes o perrengue, passa pela mesma situação e essas não adoecem. Então começou a se estudar essas pessoas que, em teoria, são saudáveis, que conseguem lidar com as circunstâncias, e aí começou a fazer o estudo e a base da psicologia positiva. Então, é na forma de trabalhar a saúde, ter uma visão muito mais para o positivo, né? Até de forma preventiva. E eu, pelo que eu entendi do que você me explicou do seu trabalho, o objetivo maior não é tratar a doença. Isso, exatamente, exatamente. É isso. Então, tem um médico terapeuta, né, um médico naturopata, que é o Lezaeta, Manuel Lezaeta. E ele fala assim, que quanto mais o ser humano se distancia da natureza, mais ele se aproxima da doença. O nosso corpo desconhece tanta modernidade. Ele desconhece, nós chamamos isso de xenoestrógenos, né? Então, o xenoestrógeno é tudo aquilo que o nosso corpo desconhece. É um ET para nós. A natureza não sabe o que fazer com aquilo. E hoje nós estamos cercados disso, com tanto alimento, vamos dizer assim, gêneros alimentícios, né? Porque não alimenta, não nutre. Então, tantos gêneros alimentícios de fácil disponibilidade. Né? A gente vai lá no mercado e pega. Então, a gente nem tem mais o hábito de ler ali o rótulo, e são tantos nomes complicados que, na verdade, a gente nem desconhece. Então, é mais fácil simplesmente pegar, aquecer e comer e pronto, né? Agora, quando a gente fala assim, olha, vamos comer uma beterraba, foi feita uma pesquisa com as crianças e se pegou uma beterraba e deu para a criança. Um falou que era maçã, o outro
cada um falou uma coisa. Então, assim, as crianças não sabem mais o que é uma beterraba, não sabem mais o que é um brócolis. Desconhecem, simplesmente desconhecem. A gente está cada vez mais distante do O que é ovo natural. tinha, né? O leite se dá na caixinha. Dá na caixinha, é um absurdo, né? Então, as crianças não conhecem mais. Você pega uma criança, todo bebê já sabe mexer num celular. Não é assim? Você pega o Sim. bebê, eu vi outro dia um bebê que ele pegou uma revista e ele não sabia ler a revista, sabe? Ele não sabia virar a página. Olhar. Ele sabia fazer assim. Então ele ficava tentando fazer assim na página, ele não folheava. Então você imagina, se não sabe pegar um livro, não sabe pegar um objeto, desconhece o alimento, como será a saúde das nossas crianças? Então tem É um dado bastante interessante. importante que me chama muita atenção em relação, por exemplo, ao autismo. Olha Hum. onde, né? Olha onde essa falta, esse afastamento da natureza nos leva. Até 2025, se diz que, os estudos dizem que será uma criança para uma com autismo. Em graus, cada grau diferente, mas um para um. É muito isso. Será que a gente não pode parar e ponderar a respeito disso? O que será que está acontecendo? Isso são muitas coisas, são medicações, são, ah, são venenos que são colocados para que nós nos alimentemos e a gente nem liga, não é? É terrível, é terrível. O que se espera? O É, que se espera dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Sabia que da nossa geração, em torno de 69% terá Alzheimer? É terrível isso. Quem quer passar por isso? Acho que ninguém. Acho que ninguém. a Eu não gente quero. se cuida muito de pensar em longevidade, prolongar a vida, mas pouca qualidade de vida, né? Pouca Hoje o ser humano qualidade de vida. está vivendo de forma pior, né? Mas o que que acontece? Olha, é compreensível o que acontece. É cultural. É cultural. Uhum, Quando nós somos lá pequenininhos, né, nós somos criados para quê? Nós somos criados para sermos produtivos, não é assim? Então a gente faz uhum, parte de uma cadeia, né? Nós fazemos parte de uma cadeia produtiva e de alto consumo. uhum, Tudo ao nosso redor é feito para que nós possamos consumir aquilo que é vendido, certo? Se pensando em sim. lucro, visando lucro. Então, isso é muito triste, porque quando nós somos aquele que geramos a riqueza de uma indústria, né? Então, nós somos o principal alvo, certo? Nós somos consumidores e somos trabalhadores. Para que isso ocorra, a gente precisa ter um alto consumo. Então, está todo mundo desenfreado, todo mundo só pensa em comer, comer. A gente entra nas redes sociais e está todo mundo comentando assim: ah, puxa, eu já engordei tantos quilos, não é assim? Todo mundo Sim. está pensando em engordar, todo mundo está comendo para passar as tensões, né? Todo mundo está pensando. Outro dia eu achei um absurdo. Abri o shopping, fez fila quilométrica na porta do shopping. Será que todo mundo que estava naquela fila precisava realmente do que está lá? Então, nós temos sido consumidores compulsivos, e compulsivos na alimentação também, aliado à falta de tempo, porque quanto mais você precisa consumir, mais você precisa ganhar, certo? Se o seu Isso. amigo tem um carro X, você tem que ter um carro Y. Se você tem uma casa X, você precisa aumentar para uma casa Y. Se o teu amigo anda com uma roupa bonita, o seu filho quer um tênis de marca melhor. E isso vai gerando toda uma confusão, né, no nosso dia a dia. Infelizmente, não dá tempo mais de parar para a saúde. Aí Uhum. entra também toda uma questão de marketing, né? Quem nunca assistiu um filme que você toma, tá vendo lá, a pessoa tomar um líquidozinho branco, fica aquele bigodinho ali de leite, não é? Todo mundo do lado de cá já salivando, não é assim? Mas a gente sabe que o marketing não nos leva realmente para um bom lugar. Quem não lembra daquela propaganda de cigarro, daquele homem bonito cavalgando, não é? Sim. Fumando, né? Foi uma moda, foi uma coisa assim muito imposta, né? Para que toda uma sociedade fumasse. E a gente sabe o que deu.
A gente sabe o que deu. Ele próprio foi vítima, né, do câncer. Ele Acabou próprio virando o garoto ajudou. propaganda do câncer de boca, de pulmão também, né? Isso, exatamente. Ele acabou virando propaganda, né, garoto propaganda disso. Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado para que nós não deixemos que tudo isso nos conduza. Nós somos responsáveis pela nossa própria saúde. Esse projeto do qual eu participo é isso. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas se trata de uma dieta? Então quer dizer que agora eu vou fazer uma dieta? Não, não se trata disso. Se trata de você aprender a se alimentar novamente. Só isso. Se alimentar da maneira mais natural possível, da maneira mais simples possível, para que se tenha saúde. Para que se tenha saúde, é isso. Sair dessa rota de colisão. Quando a gente está de frente, a gente está guiando, certo? E aí, de frente com a gente tem um caminhão. Você não acha que um Alzheimer é um caminhão? Uhum, sim. É um caminhão, né? Só quem já viu de perto como é triste, né? Então, se eu estou nesta rota de colisão, por qual motivo que eu vou continuar? E nós mulheres, a gente tem uma coisa muito legal. É assim, quando eu trato de um homem, eu sei que eu estou tratando só dele. Só dele. De preferência, ele vai ficar quietinho, ele não vai falar que ele está se alimentando de uma maneira mais natural, ele não vai contar pra ninguém. Eu já tratei, assim, de uma pessoa que corria de bike, né, junto com um grupo, ele nunca contou que a gente tratava dele, né, para divulgar a situação, divulgar a saúde, divulgar o bem-estar, né? Porque o homem tem mais essa questão de competitividade, né? É uma coisa diferente. Mas quando nós tratamos das mulheres, é muito legal, porque a mulher ela gosta de cuidar da sua própria família. Nós temos essa preocupação. Eu não disse que eu comecei tudo isso por conta da minha família? Uhum. Quando eu olhei a situação em que meu marido estava, a situação em que os meus filhos estavam, e eu vi nisso uma oportunidade de saúde, eu fiquei encantada. Eu fiquei simplesmente encantada, né? Porque a gente Uhum. pode ter uma vida muito melhor. É isso. A gente pode Uhum. ter uma vida com melhor nutrição, né? Com melhor qualidade. E sair dessa rota de colisão. É desnecessário. Nós somos uma É, Ferrari, sabe, Vânia? Né? e eu Quando uso Deus esse nos exemplo. colocou aqui, nós somos uma Ferrari, não é assim? Agora você imagina uma Ferrari zerinho, 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 e você vai e coloca só gasolina de má qualidade. O que vai dar nessa Ferrari dali a alguns anos? Nós merecemos o melhor, né? Nós merecemos, nossa família merece o melhor. Tem muita coisa envolvida, né? Cultura, valores, né? Essa coisa do ser, né? Deixou de ser importante, passou a se ter, né? Por isso que a gente vê essa dificuldade de ficar em casa, de necessidade de comprar, porque a satisfação veio do ter, né? E não no ser, né? Então as Sim. pessoas, porque o ter ele traz uma satisfação mais imediata do que o ser, né? Você ser feliz é uma construção, né? Na verdade, ser feliz é saber aproveitar todos os dias, porque não é um estágio que você chega, né? Ser feliz é a trajetória Sim, como um todo, né? É saber lidar sim. com os Aham. altos e baixos da vida e tudo mais, né? Então, o ter ele é imediato. Eu quero ter um sapato, né? Vou lá e compro o sapato. Quantas mulheres a gente vê aí centopeias, eu costumo brincar. Que o prazer não é nem vestir o sapato, é em comprar. Muitas vezes chega em casa e ela Sim. descobre que tem um igual, né? Uhum. Quantas a gente não ouve, né? Que aí pega, até esconde do marido, esconde dela mesma, né? Por quê? Porque a Quantos satisfação brechós, quantos brechós tem por aí com roupas com etiqueta que a é pessoa nunca usou? etiqueta. Porque tá Nunca no usou. ato de comprar, o ato de comprar traz uma satisfação, né? E o Uhum. status, né? E agora, mais do que nunca, com as redes sociais, onde as pessoas ficam exibindo, né? A vida como ela é, mas não é assim, né? Uhum. Então, Como ela é de realmente, mentira, né? eu gostaria que fosse, mas que não é, né? E Aham. realmente traz essa mudança de valores, né? E as pessoas, a Karen, ela tem um brechó, ela já falando, eu sei É. disso, Aham. isso mesmo. Aliás, maravilhoso o brechó dela. Aliás, eu vou Maravilhoso. tê-lo da Karen, sexta-feira vou tirar foticas. Ah, que linda. Eu sou cliente da Karen. Adoro. É,
tem umas peças muito lindas. Adoro o brechó também. Mas, assim, realmente me chocou, né, quando a gente fechou, depois abriu, a primeira reabertura aqui em Sorocaba, realmente desse movimento, né, e eu gosto muito de parar e analisar. E me veio muito isso, né, essa necessidade do ter, do comprar, né, duvido que realmente a maioria daquelas pessoas na fila realmente tinha algo muito emergencial, né, até porque a maioria das pessoas não deixa, quem tinha, lógico, né, condição, porque teve gente que perdeu o emprego e ficaram impossibilitados de comprar, né, mas quem tinha, continuou comprando, né? Compras online saíram rolando, né? A torta direita aí, né? Mas parece que não é a mesma situação. E aqueles que não têm acesso online, não estão acostumados, estavam desesperados, né? Então, Mas realmente é sabe importante. que isso Pode falar. também tem a ver com a falta de saúde, sabia? Sim. Tem muito a ver com a falta de saúde. Porque uma pessoa que está desnutrida, né, ela também não tem o seu psicológico normal, entende? Falta lá o alimento, o combustível para que ela tenha bons pensamentos. Hoje a gente vê como é triste a falta de cognitivo das pessoas, não é? As pessoas Sim. não estão conseguindo raciocinar, tá muito complicado mesmo. Mas isso é falta do quê? É falta de nutrição. É falta de Sim. nutrição. É E a falta de impressionante. nutrição era a ansiedade. A gente vê o nível alto de pessoas com Isso, a própria depressão, né? Muitas vezes as exatamente. pessoas gente no consultório, desesperado, e aí, mas não tem um problema, não tem uma causa, e tem que buscar uma causa, uma justificativa. Mas boa parte vem dessa qualidade de vida, né? Tanto dessa questão da saúde, que muitos alimentos, né, eles fazem metabolismo e se transformam em serotonina, que é o hormônio da felicidade, né? Mas A sabe que falta o problema? O pro... físico também vai produzir. E as pessoas não Isso. estão se exercitando, nem estão se alimentando, né? Ainda tem um estilo de vida que não produz realmente um bem-estar, um prazer. Qual é a probabilidade dessa pessoa vir a desenvolver uma depressão? Enorme. É enorme, é enorme. E assim, hoje nós sabemos que nós temos um segundo cérebro, que é a Sim, microbiota, né? Então a gente tem diversos micro-organismos vivendo dentro da gente que produzem essa serotonina e diversos outros neurotransmissores, que é o que realmente faz o nosso estilo de pensar. Às vezes a sim, pessoa está tão desnutrida que ela não tem condições de lidar com os próprios problemas. Ela não tem condições de estar feliz. Ela não consegue se levantar da cama. Quantas pessoas que sim. a gente conhece que não conseguem, você como psicóloga, eu imagino que deve ver inúmeras pessoas assim, não consegue nem tomar um banho, não consegue se organizar. Não, que sociedade que a gente está mantendo hoje? É uma Ou mesmo sociedade que não irritada, toma né? sol. Muito É, irritada. Muitas vezes a pessoa tinha intestino preso, né? Que até a gente isso, fala, exatamente. enfesado. Enfesado aqui é cheio de fezes mesmo, porque fica Cheio. lá, né, putrificando dentro do organismo, trazendo um monte de toxina, e a pessoa começa a ser irritadíssimo, né, mau humor, e, e muitas vezes é por conta do intestino preso. Sabe, tem um assunto que é um assunto um pouco polêmico. Eu sei que é polêmico, né? Eu sei que é um assunto polêmico, mas eu não Adoro. posso deixar de citar. Eu não posso deixar de citar, porque isso faz parte do meu ser desde criança. Então, quando eu era criança, próximo à minha casa, tinha uma senhora lá que matava porcos, né? E eu ficava ao longe escutando aquilo e eu chorava, sabe? Chorava por causa daquela gritaria que o porco fazia. E minha mãe dizia assim, né? Ai, não chora, senão ele demora para morrer, né? E ainda a gente fica assim, se sentindo culpada, né? Que o porquinho lá tá demorando para morrer, né? Só que vai passando o tempo, a gente vai perdendo essa sensibilidade com os animais. A gente olha para aquela bandejinha ali como se fosse sei lá, uma bandejinha de caqui, de banana, de alface, sei lá, né? Como se o porquinho, a vaquinha, o franguinho nascessem em um pé, né? A gente perde essa sensibilidade mesmo. Mas além dessa sensibilidade animal que a gente também perde a noção do que isso está causando na sociedade. Hoje nós temos a indústria da carne, a indústria do leite. Né? Para que isso vá avante,
e realmente alimente toda uma população mundial, né? Onde o Brasil é grande consumidor, então esses animais não podem adoecer. Então eles consomem, eles recebem, né? Não consomem porque eles não querem, eles recebem involuntariamente antibióticos, anti-inflamatórios, hormônios. É um horror. É um horror. Aí você Para imagina crescer mais que rápido nós, também, né? para crescer mais rápido, e nós comemos tudo isso. Quando nós ingerimos isso, nós ingerimos também os antibióticos, anti-inflamatórios, nós ingerimos a dor que esse animal passou. Porque quem ainda não teve a oportunidade de ver, procure pelo menos uma vez, é muito terrível de ver, mas acho que pelo menos uma vez todo mundo precisava ver. O boizinho que está lá atrás, ele chora, sabe, de medo. Ele tem muito medo, escorre lágrimas, porque ele sente o cheiro do outro lado que está morrendo. Ele escuta e ele sente o cheiro. Então é muito forte isso. E quando nós ingerimos toda essa carga pesada, né, toda essa carga pesada, isso também interfere na nossa saúde demais. Porque daí as boas bactérias também não sobrevivem, entende? Sim. E aí a gente não consegue transformar. Nós não conseguimos transformar os alimentos que nós precisamos em nutrientes realmente. E o nosso corpo fica completamente desnutrido, fica completamente em desbiose, sabe? Nada funciona direito, normalmente não funciona. Além de outros motivos, né? Além de outros motivos, porque imagina só, se a gente pega um pedaço de carne e deixa paradinho ali em cima da ambiente, do jeito que está agora, vamos supor, sei lá, 30 graus. Quanto tempo será que essa carne demora para estragar? É rapidinho, né? De um dia para o outro ela já tá fedida. Imagina dentro da gente que é uma temperatura alta. Né? Uma temperatura alta. Então isso se estraga lá dentro. Nós ficamos ali sendo intoxicados por aquela carne ali, 3, 4 dias que demora para sair. Imagina quem almoça e janta carne todos os dias. Então é muito ruim para a saúde, de verdade. Independente, eu tenho sim essa causa animal comigo, fiquei super feliz quando eu conheci esse tratamento, quando a minha família teve contato, né, com esse mundo natural. Eu fiquei muito feliz, eu, minha mãe e minha filha, nós ficamos muito felizes, porque enfim nós encontramos uma maneira de realizar aquilo que a gente já tinha desejo. Eu acho que muitas pessoas que estão aí desse lado também já tiveram esse desejo um dia, né? E ficaram pensando assim como eu pensava, nossa, mas será que eu consigo? A gente consegue, a gente consegue. A gente consegue porque a gente também precisa pensar na nossa família, na nossa saúde. Quem sabe uma segunda sem carne, quem sabe a gente fazer uma meta, falar, não, vamos tirar os industrializados? Vamos diminuir a quantidade de pizza? Ao invés de uma por semana, 2 por semana, vamos comer uma por mês? A gente pode começar as coisas devagar. Tá? A gente pode começar esse retorno para a saúde. Tem o Padre Toledo. O Padre Toledo é um naturalista muito conhecido, né? E ele fala assim, que ter boa saúde, nós consideramos que é o maior bem sobre a Terra. Será que é isso, né? Então ele fala assim, que a felicidade está em saber conservar-se são. Então muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu tenho saúde, né? Será que tem mesmo? Será que nós estamos agindo com sanidade? E lembrar que saúde não é ausência de doença, né? Só para a gente poder fechar e passar para a segunda parte, que é o mais importante, que é a história, né? Realmente, assim, eu indico, né? Vocês entrem em contato com a Cláudia, as meninas que estão aqui, que são do nosso grupo, do Network, ela está lá no nosso grupo, né? Ela está aqui no Instagram dela, Fênix, né? Acompanha, né? Faz uma consulta com ela, conheça esse trabalho, muito interessante. Mas vamos aqui só dar mais um oizinho pro pessoal. A Karen estava falando da questão do brechó, que ela sabe o que é isso. Aí entrou Bi, Sarf, Suzy, eu tô sem óculos. Silmar, a Eliana falou, já passei por tudo isso. Compulsões todas. Percebo que temos é mais, que menos é mais. A Karen fala
come e não se nutre, né? Falando dos alimentos que só come e não se nutre. Aí ela Olha lá. fica enfesada. A Ó, a Luciana Karen tá tá falando. dizendo que ela já tá comendo menos carne. Isso aí, Karen. Aí ele fala, mas quem hoje vai plantar e consumir o que planta? Exatamente. Eu costumo brincar, né, que mesmo que hoje eu tenha um pedaço de terra para eu plantar o que eu consumo, ainda assim não vai ser 100% natural, porque os lençóis freáticos são todos contaminados. E quando vem a Ah, chuva, até a poluição já cai água poluída. Então, assim, controle. cai combustível de avião. Com- e viver numa bolha a gente não pode, mas a gente tem Sim, coisas que estão no nosso controle, né? Eu acho que essa é a grande sabedoria, né? Como ela sim. falou, né? Diminua a quantidade, né? Se dependendo do possível, comece a cozinhar mais em casa. Vá dentro da sua condição, do seu limite, né? Não é se transformar de um dia para outro, né? Mas, assim, a gente pode fazer, pelo menos pensar nas escolhas que vem feito. A gente faz muita É. coisa no automático. Então, comece a Sabe? pensar. É só terminando aqui, na pandemia já estou comendo menos carne, Silmarou e meninas, Karen, depois da bariátrica, que ela perdi aqui. Ai, o que ela falou aqui? Depois da bariátrica ficou difícil de comer carne, ela está comentando. Claro, é de difícil. Nós não temos uma boa digestão de carne. Nós não somos carnívoros, né? Perfeito. Olha, é Então, gente, assim, o tem Lesaeta, muita ele coisa para a Cláudia é, falar tem, tem, sobre essa parte de saúde, mas hoje a gente sim. quer conhecer a história dessa mulher, né? Que eu conheço um pouquinho de superação. E aí nós já estamos na metade, mais da metade da nossa live. Eu quero que você conte. Eu sei que tem várias. Eu pedi para você Uhum. escolher numa que você acredite que além das informações que você trouxe hoje sobre pensar na saúde, uma história que possa também ajudar alguma mulher que esteja do outro lado assistindo. Vai lá, é com Tá você, bom. querida. Bom, só para encerrar essa parte, eu quero dizer uma coisa que o Lisaeta fala. Ele fala assim, que existe remédio para toda espécie de doença, menos para ter saúde. Então, eu convido cada pessoa que está aqui, cada pessoa que venha assistir esta live, que repense sobre saúde. Eu sei que não é fácil mudar paradigmas, né? Não é fácil, sabe? É uma coisa de uma vida inteira, mas é possível. É possível, a gente Sim. vai devagarzinho, passo a passo, procure um profissional que vá de encontro com aquilo que você procura, que é a saúde, e eu também estou a dispor, tá bom? Isso Agora aí. tá, então vamos lá, né? Você pediu para eu falar Ah, um pouquinho de mim, eu me senti muito honrada, porque eu tenho visto histórias aqui incríveis, histórias de pessoas que conseguiram voltar a andar, de pessoas que quebraram plenamente e se reinventaram. Eu fiquei pensando, puxa vida, o que que eu vou dizer, né? Que eu vou dizer? Então, eu reuni alguns fatos que me trouxeram até onde eu estou hoje e me transformaram em quem eu sou, né? Então, eu vou voltar lá atrás da minha avó, né? que legal. Da minha avó. Então, você falou aí no comecinho sobre histórias, né? Que as histórias é o que nos fazem, não é? Então, minha Isso. mãe, desde pequenininha, minha mãe contava histórias da minha avó. E não eram histórias felizes, né? A gente vem de um país latino, né, de costumes machistas e de pessoas pobres, e isso também era na minha família. Minha avó era uma mulher muito sofrida, mas eu sempre achei incrível como ela se reinventava, sabe? Com muitos filhos, ela fazia de tudo. Você imagina, com 11 filhos, né, que ela teve, 9 vivos, entende? Um marido super difícil, né? Muito difícil, como acho que todas nós aqui A tivemos, né? maioria era Na naquela época, né? maioria, isso. E ainda assim ela se reinventava, ela fazia o colchão, ela que empalhava a cadeira, ela ia lavar a roupa no rio, ela fazia tudo. Era tudo manualmente. Então eu me lembro que eu era bem pequena e eu ficava pensando, nossa, como ela conseguia dar conta de fazer todas essas coisas, né? Então, uma coisa que eu vejo que é muito bacana, é uma característica de mulheres vencedoras, são mulheres que elas não se atêm ao problema, elas se atêm à solução, né? Então, apesar de tudo que a minha avó passava, ela tinha filhos para alimentar.
Minha mãe falou que nunca viu minha avó reclamando. Nunca. Então, essa frase da minha mãe, para mim, sempre foi muito forte, sabe? Falar, nossa, minha avó com tudo isso nunca reclamou. Então, eu não me sentia à vontade de reclamar de nada. Que vida bela que a gente tem, não é? Fala a verdade, não é uma vida fácil, né? A gente deita num colchão que foi comprado, a gente vai no mercado e já compra, agora na feira de orgânicos, né? Que agora eu vou na feira de orgânicos, já compra tudo lá que alguém plantou, né? Já foi plantado, colhido, você vai lá consumir. Isso, só vai lá consumir, totalmente diferente do que passou. E aí vamos para minha mãe, né? Então, minha mãe, para mim, eu falo que eu tenho a sorte de ser uma mulher que fui rodeada por mulheres fortes, né? Por mulheres que me serviram de um grande exemplo. Então, minha mãe é a mesma coisa, muitas dificuldades na vida, muitos problemas familiares, mas também ela sempre focou na solução. Eu sempre via minha mãe trabalhando, minha mãe correndo, cuidando bem da gente, cuidando de todos ao redor. E, e assim, né? Eu também passei por terapias e a minha terapeuta dizia assim para mim, né? Olha, Cláudia, ao seu redor, por que será que você acha que você é forte e gosta de cuidar das pessoas, né? Porque eu tive uma avó cuidadora, uma avó que não sabia nada de medicina, mas ela cuidava de todo mundo com chazinho, com erva, com alimentação, com banhos, né? A minha avó era filha de Índia, e daí a minha mãe, né? A minha mãe também sempre foi uma cuidadora. Eu lembro quando eu tive meus filhos, né? Então, eu falei assim para o meu marido, olha, busca a minha mãe, né? Que busca minha mãe? Minha mãe já tinha vindo, minha mãe tinha vindo de mala e cuia, né? Aí eu falei, você vai ficar comigo? Ele falou, não, a sua mãe já está com a bolsa, né? Para dormir com você. Então, a minha mãe sempre cuidou de mim, cuidava dos meus filhos e cuidava de todo mundo ao redor e cuida de todo mundo até hoje. Eu estou aqui, ela está ali, tá se preocupando se todo mundo tem o que comer, o que vai fazer, sabe? Então, minha mãe é uma grande cuidadora, uma mulher muito forte. E assim, né? Então, também sempre houve uma questão de artes, porque eu também sou formada em artes. E artes e arte terapia. Então, isso sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu vejo assim, que nós precisamos, todas nós, eu sempre converso isso com as pacientes, né? O que você faz que você gosta? Que te traz alegria, que te traz felicidade, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, eu sempre procurei fazer coisas que me traziam alegria. Mas, assim, nem tudo na vida da gente ocorre da maneira que a gente espera, né? Que a gente planeja, não é verdade? Com certeza. E as coisas, às vezes, saem fora do nosso planejado, entende? Então, em um momento, eu fiz uma decisão na minha vida, que era criar meus filhos, e eu realmente tive essa decisão de que eu iria criar meus filhos, eles iriam crescer, e que depois eu veria o que é que eu tinha vontade de fazer. Mas meu maior desejo mesmo era ficar com os meus filhos e cuidar da minha família, até mesmo porque meu marido trabalhava muito viajando e era bastante difícil, né, sozinha com eles. E daí, de uma hora para outra, aparece uma doença muito difícil, é, que nos desestruturou. Nós estávamos com uma fábrica, tivemos que fechar a fábrica. De um momento para o outro, eu me vi sozinha, lidando com todos os problemas, né, que uma família tem, que uma casa tem. Então, não é fácil, não é fácil. Mas esse exemplo que eu tenho de família, das mulheres que me cercaram, né, me fez muita diferença. Me fez muita diferença em saber focar na solução e jamais nos problemas. Sabe? Em ouvir uma música, em dançar sozinha, em procurar solução para as coisas, mesmo quando aparentemente não tem. Né? Uhum. Uma vez eu fui numa palestra e a pessoa falou assim, né? Que nós podemos escolher as sementes, né? Mas a gente não pode escolher a árvore que ela vai dar, não é? Então, né? Então, eu sempre penso nisso. Eu falo, puxa vida, né? O que é que eu estou plantando hoje? O que eu estou fazendo hoje
de benefício para os que estão ao meu redor. É complicado muitas vezes a gente lidar, o ser humano, nós somos, né, tão imperfeitos, é difícil a gente lidar com as imperfeições das pessoas. Outro dia você falou uma frase numa live tua que eu adorei. Você falou assim, a culpa é minha e eu dou para quem eu quiser. É do Homer Simpson, nem é minha. É do grande Eu, filósofo. Homer Simpson, eu adorei, sabe? Eu falei, puxa vida, né? Isso mesmo, a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. Então, em momentos difíceis, às vezes, a gente sai do tiroteio para todo mundo, não é assim? A gente faz Bem, um tiroteio, né, de culpas, mas eu vejo que as dificuldades, né, que a gente tem na vida nos faz mais fortes. Nos faz sim, mais sim. fortes, muito mais fortes, quando a gente escolhe realmente lidar de maneira positiva. Então, eu com mais de 40 anos, vou fazer 49 anos, né? Mas com 45 anos que eu decidi, falei, não, agora eu vou ter uma formação porque eu vou precisar aumentar a renda da casa, eu vou precisar fazer uma série de mudanças aqui. E assim eu busquei uma nova formação, não só dentro de terapias, mas eu fui cursar uma universidade. Agora eu estou fazendo tudo junto, é pós, é faculdade, é terapia, é família, é os cuidados com o meu marido que necessita. E a gente é Sim. forte, nós mulheres somos fortes, né? Somos fortes, sim. É possível. E é possível, além de tudo, a gente ser feliz, porque tem uma coisa que nós, mães e mulheres, esposas, fazemos, que às vezes é esquecer que a gente existe como pessoa. Hum, é típico. Eu falo que quando nasce o filho, morre a mulher, né? Porque aí nasce a mãe, a mulher morreu. Verdade, verdade. O marido reclama, inclusive, né? Que nasce o Sim, é filho, o morreu a primeiro que esposa. sente a falta da mulher, porque ela foi embora. É isso mesmo. Então, o que acontece? A gente precisa lembrar que a gente também existe, que a gente também precisa ter planos para o futuro, precisa sonhar, voltar a sonhar, né? Puxa, eu quero viajar, o que que eu quero fazer, o que que eu gosto de fazer. Então, concretizar os sonhos. Então, antes de eu conhecer essa terapia, né, esse modo de viver, que eu hoje conheço e que hoje aplico e ajudo tantas pessoas a ter, eu imaginava que assim, eu já estava no, sabe, 2/3 da vida, sabe assim? Não. Sim, Então a gente começa a ter uma sensação de, eu vou fazer faculdade para quê, né? Ah, eu já tô velha, não é assim, tô ficando velha, né? A gente começa a ter uma visão errônea, muito errada mesmo. Porque nós temos no nosso DNA o potencial de passar de 100 anos. Nós temos aí sim. países como o Japão e tantos outros aí que têm uma longevidade, né? Então, se eu posso passar dos 100 anos e eu ainda estou chegando nos 49, não cheguei nem Tem na mais metade. ainda. Não, nem na metade eu tô. Ai, que maravilha. Quando eu soube disso, então eu ganhei sabe, um gás extra. Eu falei, não, agora é possível. Então, se você for procurar na internet, aí tem muitas senhoras, senhores para mais de 100 anos andando de bicicleta, dançando, fazendo ginástica, trabalhando, né, Sim, sendo bem ativo. Nós, no Japão, por exemplo, eles gostam muito de escutar lá Bachan, não é assim? E isso. escutar os seus conselhos. E já percebeu que aqui não é assim? Não. Que as pessoas É tudo mais idosas. de nada. Mas é por isso mesmo, porque nós acabamos lá na frente, mulheres desnutridas, muitas vezes falando bobagem, né? Eu não digo que são todas, não, viu, mulheres, né? Infelizmente, às vezes a juventude também não dá ouvido aí, né, para os mais velhos, né? Para os mais velhos, Sim, mas nós temos aí uma boa porção da população que ficou gaga mesmo, né? Não acompanhou, e a gente não precisa passar por isso. Então, eu penso que o grande segredo é a gente se redescobrir como mulher, como pessoa,
né, como cidadã, como profissional, e se reinventar e buscar mesmo o que a gente ama fazer, o que a gente gosta. Ter amigas, né? Aqui a gente tem tantas amigas aqui nos acompanhando hoje, que são pessoas que nos fazem tão bem, é tão gostoso estarmos juntas, né? Nos apoiarmos. O grupo Mulheres, eu sinto isso tão forte. Toda vez eu vejo ali alguém perguntando, tem alguma mulher aí que faz isso, não é? A gente dá prioridade umas para as outras. Sim. Então, eu penso que é isso, sabe? Que nós mulheres, a gente precisa se espelhar, né? Nós mulheres, mas todo mundo, né? Os homens também, nós precisamos nos Sim. espelhar em pessoas das quais a gente gostaria de ter algo semelhante e utilizar a história dessas pessoas. E veja bem, a gente nem sempre tem próximo da gente pessoas que só nos edificam. E quando a história não nos edifica, que também sirva de aprendizado, que nós também utilizemos essa história para fazer algo melhor, né? Para fazer algo Sim. melhor. E é isso que tem ocorrido em minha vida, e, e é isso, né? É isso que tem me trazido alegria de viver, de ver, né, muitas vezes esse sorrisão aí que você tá, né? Entende? Quando perguntar tudo bem, né? Vem aquele sorrisão, né? Funcionou. Puxa, é tão gostoso isso. Traz uma Sim. grande satisfação, né? De quando você vê as coisas começando devagar a entrar nos eixos de novo na sua vida. A gente precisa ter um pensamento, né? Isso é uma coisa que eu tenho procurado pensar sempre. Tem coisas que a gente consegue resolver. E as coisas que a gente consegue resolver, a gente vai e resolve, né? Da melhor maneira possível. Mas tem coisas que a gente não consegue resolver, né? E isso é na vida. Não é só na saúde, é na vida mesmo. Tem coisas que a Na gente não vida. consegue resolver. E Não se a está no gente nosso não consegue controle. resolver, não está no nosso controle, exatamente, não está no nosso controle. Então, o que não está no nosso controle, eu Eu acredito em acho que é Deus, essa né? grande aprendizado que essa pandemia trouxe, né? Todo mundo, de Uhum, repente, todo mundo aqui tem uma história que essa pandemia mexeu em alguma coisa, né? Um sonho que teve que ser adiado, um projeto que, né, falhou, né? Alguma coisa que teve que ser alterado, pessoas que se foram, né? Empregos que perderam, empresas que fecharam, né? Mas, na uhum. verdade, ela não trouxe nenhuma novidade. Todo momento, a qualquer momento da vida, tudo na nossa vida pode mudar de um dia para o Sim, outro, né? sim, A gente precisa dessa ilusão de que a gente tem controle, a gente precisa fazer planos, ter objetivos, é importante para a gente se direcionar, para a gente não ficar também, agora eu vou morrer a qualquer momento. Não, a gente precisa. uhum, Mas a gente precisa ter essa coerência de que a qualquer momento, hoje foi uma pandemia, amanhã, né, que você falou, no seu caso foi uma doença do marido, amanhã é um acidente de carro, é um desemprego, é o fim de um relacionamento, né? Uma das questões das pessoas que eu falei, né, que a psicologia positiva, ela pesquisa, que essas pessoas de sucesso têm, é a capacidade de resiliência, né, que é o se isso. levantar mais rápido disso tudo. E eu achei muito legal da história que você conta sobre essa questão, né, do não lamentar. Eu sou budista, né, e uma das frases que eu mais amo, né, que o Buda fala, né, que a lamentação apaga a boa sorte. Uhum. E a gente vê isso. Muitas pessoas às vezes oram muito, até fazem trabalhos muito legais com outras pessoas de ajuda, mas elas acabam com tudo que ela pode trazer de positivo pelo ato de lamentar, né? Então, se a Uhum. gente começar pelo menos policiar as nossas falas, e é interessante que às vezes a pessoa que tem o hábito de reclamar, ela reclama tão assim automática, até aquela questão do dia. Hoje tá só, porque tá muito calor. Tá chovendo, porque tá chovendo muito. Porque, né, tá sempre reclamando do tempo. Reclama de tudo. É porque tá Sabe, frio, porque tá calor, da roupa, no vizinho. Se tá barulho, é porque tá barulho. Se tá silêncio. Ela acostumou a reclamar, ela nem sabe por que reclama. Isso traz sabe, um Vânia, prejuízo grande. muito grande. Sabe, Vânia, muitas vezes eu passei por essa situação de estar com uma vida tão boa, tudo tão controlado, mas às vezes alguém chega pra gente e fala assim, ai, olha, meu marido assim, meu trabalho assim, e a gente fica tão solidário ali com a dor daquela pessoa, e fala, eu também, né?
Eu também. Olha, isso não é Vira tá tudo competição. Eu já vi de fazer isso, desgraça. competição de quem sofre mais. Mas a minha dor de cabeça é muito pior que a sua. Fica 3 dias. Mas a minha dor de barriga e ânsia e boca. Eu falei, gente, o que é isso? Eu Competição. tomo 2 medicamentos. Mas eu tomo 4. Eu tomo 4. Então, eu já me vi nessa situação de estar numa vida tão boa, sabe? Tudo tão ótimo na vida. E às vezes chega alguém e eu, para ser solidária com aquela pessoa, falo, não, mas olha, aqui também tem uma coisa muito ruim acontecendo. E assim, a gente precisa começar a se policiar sobre isso, sobre que tipo de palavra a gente fala, sabe? O Sim, que que a gente emana? Porque se a gente emanar uma coisa legal, a pessoa do outro lado, ela vai começar a ponderar sobre a vida dela também. Quando eu digo, na minha também é assim, é tudo horrível, né? Então a pessoa vai falar, então é normal, né? Ser horrível, não é assim? A sim, desgraça tá feita, né? E quando a gente sim. emana alguma coisa bacana, a gente fala, não, mas olha, há como superar. Existe superação, existe um caminho melhor, existe um amanhã. Sempre há um caminho, né? Sempre há um caminho. Então, a pessoa também vai começar a pensar melhor sobre a vida dela. Há escolhas, entende? Há escolhas, sim. Então, nós Perfeito. podemos fazer muito melhor que isso. E essa proposta, né, dessa live, né, justamente isso, levar o otimismo, levar uma palavra de esperança, levar uma palavra de inspiração, para quem está do outro lado, às vezes possa estar passando por um momento difícil, que tem a impressão de que não dá sim, né, é possível. Tem uma coisa interessante que nós passamos quando está assim nessa idade, né, que a gente está, que é assim a mudança de ritmo, né? Então você segue numa carreira e de repente você e agora eu mudo? Puxa, mas eu não sou mais uma menina para mudar assim de ritmo, né? Não tenha medo, não tenha medo de mudar de ritmo. Eu sempre converso com os meus filhos assim, que quando nós abrimos uma porta, existem milhares de portas atrás daquela porta que a gente abriu. Mas a gente precisa abrir aquela. Não tema, sem problema nenhum. Mas e se eu errar? Não tem problema, você vai encontrar um outro caminho melhor, né? Sem A problemas, gente tem que estar sem sempre problemas. se avaliando, né? Eu costumo brincar que a calça que você usava com 5 anos não te serve mais. Então, aquilo que Uhum, você pensava naquela época não serve mais. E, na verdade, não precisa ser tão longe, né? Aquilo que você acreditava ontem já não serve mais, né? Então, a gente tem que isso. sempre se avaliar que aquilo que ainda me serve, aquilo que não serve mais. Quais são as minhas prioridades hoje? Minha prioridade é ter um cabelão arrumado ou é ter saúde? A minha prioridade é ter um casamento ou é estar sozinha? Quais são as minhas prioridades, né? Porque a gente é movido por prioridade. E é a minha prioridade é que eu vou colocar. E eu, nos meus trabalhos, eu sempre quero fazer com que os meus clientes entendam. Você é a sua principal prioridade, né? Uhum, Quando você se coloca em primeiro lugar, você fica bem. E se você está bem, você é uma mãe melhor, você é uma esposa melhor, você é uma profissional melhor, você é uma amiga melhor, todo mundo fica bem. Agora, quando a gente faz o contrário, bota aquela fila imensa de pessoas em primeiro lugar, e se sobrar tempo, eu vou cuidar de mim, eu fico ranzinza, eu fico irritada, eu não tenho tempo de comer, eu não tenho tempo de cuidar. Aí eu jogo a minha frustração, que a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do vizinho, a culpa é a história da culpa, né? uhum. E eu Sim, começo a botar a responsabilidade nos outros, que o outro é que tem que mudar para que eu seja feliz. E eu jamais, a única pessoa que é responsável pela sua felicidade é você mesmo. Como a nossa live isso está mesmo. encerrada, gostaria que ela cortasse a gente no meio do assunto. Ó, falta aqui Uhum. 27 segundos que acabou de mostrar. Sim, sim. Quero muito agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer enorme. Tenho certeza que muita gente aprendeu com você, como eu tenho aprendido esses dias que você está me acompanhando. Agradecer a todas que estiveram aqui com a gente acompanhando a nossa live. Depois eu vou jogar lá no nosso canal do YouTube para quem não conseguiu assistir. Entre em contato com essa mulher, que ela conhece muita coisa para ela poder te